Da 15ª legislatura. Hoje, dia 7 de novembro de 2011, às 20h10. Eu convido a todos para que, em pé, saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 39ª sessão ordinária, considero automaticamente aprovada. Eu peço à assistente legislativa que proceda à leitura do expediente. Projetos de lei complementar, Executivo Municipal. Processo 210. Altera dispositivos da Lei Complementar número 3.903, de 6 de outubro de 2006, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Araras, suas normas disciplinadoras e da providências correlatas. Processo 2011. Altera dispositivos da Lei Complementar número 3.902, de 6 de outubro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo e urbanizações especiais do município de Araras, suas normas disciplinadoras e da providências correlatas. Projeto de Lei Executivo Municipal. Processo 212. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Carnavalesca de Escolas de Samba e Blocos da cidade de Araras para a realização do Carnaval de 2012 e da outras providências. Requerimento. Vereador Dercia Gemitófilo. Processo 209. Informações sobre reunião extraordinária do CONDA, realizado em 17 de outubro de 2011. É o que consta da pauta. Nós vamos quebrar o protocolo para entrega de duas moções a dois jornalistas da revista Interativa, pelo recebimento do prêmio Vladimir Herzog de jornalismo, 33ª edição, ocorrido no dia 24 de outubro do corrente ano, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo. Eu peço à vereadora Magda que acompanhe a senhorita Gisele Franchini e o Tiago Penteado. A proponente desta indicação, desta moção, é a vereadora Magna Regina Carboneiro Seridório, que eu pediria para que fizesse a entrega. Se a vereadora Magda quiser fazer a leitura da moção e 2 minutos para que o Tiago ou a outra agraciada queira usar da tribuna. Boa noite. É com muita honra que esta vereadora confere aos jornalistas Gisele Franchini e Tiago Penteado esta moção de congratulações pelo recebimento do prêmio Vladimir Herzog de jornalismo, que está em sua 33ª edição e ocorreu no dia 24 de outubro deste ano no Teatro da Pontifícia Universidade Católica, em São Paulo. Ao longo destes 33 anos de premiação, jornalistas como Clóvis Rossi, Ana Paula Padrão e Gilberto foram agraciados com essa comenda, sendo que este ano mais de 300 trabalhos foram inscritos na disputa.
Assim, os jornalistas Gisele e Tiago, através do trabalho feito com seriedade, colocam Araras no cenário nacional de jornalismo. Valorizaram não apenas a cidade, mas as mídias do interior também. Parabenizo, portanto, os jornalistas pelo brilhante trabalho, notadamente pelo tema abordado, inclusão, o que é ser normal, e que merecidamente recebeu o prêmio. Por fim, desejo aos jornalistas e a toda a equipe de colaboradores que estiveram ao lado de vocês todo o êxito em sua trajetória e, com muita honra, prestar-lhes, com esta homenagem, o reconhecimento pela atuação. Parabéns para vocês. O vereador Eduardo de Moraes também quer fazer as suas considerações. Nobre presidente, nobre vereadora, as merecidas congratulações aos jornalistas, principalmente hoje, que o jornalismo se empobrece pela morte de um jornalista da TV Bandeirante, cumprindo a sua missão de estar sempre presente para trazer as notícias na hora para nós. Isso só faz de vocês, jornalistas, um exemplo de ir atrás daquilo que vem ao nosso encontro de imediato. Vocês não vão depois, mas vão na hora. Parabéns, vereadora, parabéns vocês que militam na imprensa escrita, falada e televisionada. Tiago, quer usar a tribuna ou a Gisele, né? Gisele. Vou ser breve, então, a Magda já falou da importância desse prêmio, Vladimir Herzog. O Vladimir foi um jornalista que foi assassinado durante a ditadura militar. 2 anos após a morte dele, é que criou-se esse prêmio. Esse prêmio é um dos prêmios mais antigos do cenário, do cenário da comunicação. Não só jornalistas têm conhecimento dele, mas quem se envolve nisso. Foram dezenas, centenas de profissionais que já passaram por lá. O Tiago e eu, a gente se sente muito honrados por estar ao lado de jornalistas que conquistaram também esse prêmio. Jornalistas que fizeram história, como Ana Paula Padrão, Renata Ceribelli. Estou falando alguns nomes conhecidos, mas outros grandes profissionais do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, da revista Isto É, que também foram agraciados um dia com esse prêmio. Só que mais do que agradecer, e a gente agradece muito mesmo por esse carinho para conosco nessa noite, só que mais do que agradecer é colocar em pauta o que a gente discutiu, que foi a questão do que é ser normal. A gente fez uma reportagem com muito carinho, falando da questão da inclusão social. A gente descobriu que, infelizmente, não são todas as escolas, a grande maioria das escolas não estão preparadas para receber crianças com necessidades especiais. A sociedade não está preparada para receber ex-presidiários, aqueles que desejam recomeçar. São poucos. Acho que o grande mérito da nossa reportagem foi que a gente mostrou não o problema, mas a solução. Pessoas daqui de Araras, uma escola daqui de Araras, que tem um projeto muito lindo, chamado Mãos que Falam, que é uma criança, um jovem que faz o curso, que ensina Libras para as crianças. As crianças entram na 2ª série e aprendem Libras, já na 2ª série, para que elas possam poder se comunicar com outras crianças. Isso já acontece há alguns anos. Ou a própria Intervias, que tem um projeto muito bacana lá, que nos ajudou muito na construção dessa reportagem de inclusão. A gente conheceu o projeto Liberty em Campinas, que é um projeto muito bacana de reintegrar o ex-presidiário à sociedade, esses ex-presidiários que erraram um dia, mas desejaram a mudança e têm o apoio não só do projeto, mas também da comunidade religiosa. Enfim, uma discussão que precisa ser feita com mais força, porque
o que é ser normal? A gente questionou isso, né? Nós não somos normais, graças a Deus não somos normais, somos diferentes, mas que isso possa ser mais ativo, né? Que saia do discurso politicamente correto e torne-se mais ação. Obrigada mesmo pelo carinho, por esse carinho para conosco aqui. E esse prêmio só nos motiva a ser cada vez mais, a buscar cada vez mais ações, junto com todos, né? Nós somos contadores de história, então a gente quer agradecer essas pessoas que doam um pouco do seu tempo para contar suas histórias e a gente transformar isso em reportagens, em matérias e levar isso para mais pessoas, enfim. Gente, obrigada mesmo. O Tiago e a Gisele, que foram premiados pelo trabalho desenvolvido e por concurso, que dá mais mérito ainda, isso, logicamente, que enobrece-nos a Câmara e a cidade de Araras, porque receber um prêmio Vladimir Herzog não é qualquer jornalista que consegue, tá? Portanto, os parabéns. E a gente percebeu aqui que o trabalho foi feito do fundo do coração, que a Gisele, quando estava falando, se falasse mais uns 2 ou 3 minutos da inclusão das pessoas que está entrando, aprendendo Libras, ela ia, acho que, chorar, de tão emocionada que estava. Tá? Parabéns. Bem, senhores vereadores, temos 6 vereadores inscritos para usar da palavra livre, no entanto, temos só 5 minutos. Eu peço a todos os vereadores, se pudessem... Nós temos 5 minutos só da palavra livre. Então, portanto, eu pediria que todos os senhores vereadores se declinassem do uso da palavra livre. Se todos concordarem assim, já passaremos a ordem do dia. Portanto, nenhum vereador se opondo, aliás, manifestando-se favorável com o silêncio. Passaremos, então, a... Bom, teríamos um intervalo regimental, tá? Portanto, eu peço a todos também, se não tiver problema algum, continuamos na ordem do dia. Então, os vereadores se manifestando favorável, passaremos, então, a ordem do dia. O expediente hoje é reduzido a 30 minutos, conforme dispõe o artigo 237 do Regimento Interno. Projeto de lei do Executivo Municipal, processo 195 de 2011.
Projeto de lei número 55 de 2011. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2012, bem como dá outras providências. Está em discussão. Lembrando aos senhores vereadores que a votação desse projeto ela será em 2 turnos. Hoje estaríamos fazendo aí o primeiro turno. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Vereadora Magda Celidório. Favorável. Vereadora Magda, favorável. Vereador Breno Cortella. Favorável. Vereador Breno, favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Zé Bedé, favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Éder Miller, favorável. Vereador Dercy Toffolo. Favorável. Vereador Dercy, favorável. Vereador Eduardo de Moraes. Favorável. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison Mercatelli. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo Facchini. Favorável. Vereador Marcelo Facchini, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira, favorável. Esse vereador também favorável. O processo 195, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2012, bem como da outras providências, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e senhora vereadora. Esse projeto que nós aprovamos tem emendas. Emenda do vereador Valdemir Gomes Mami. Tá, essa emenda do vereador Mami. Tá, não houve recurso contrário a essa emenda, tá? Portanto, ela está dentro do projeto porque já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Também tem a emenda do vereador Breno Cortella, que é o mesmo caso. Aliás, 2 emendas do vereador Breno Cortella, que foram aprovadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Os vereadores que quiserem se inscrever para explicações pessoais, tá, portanto, façam, que nós só temos um requerimento para ser votado. Processo número 209 de 2011. Do vereador Dercy Jamir Toffolo, requerimento de informações sobre reunião extraordinária realizada em 17 de outubro de 2011. Está em discussão. Com a palavra o vereador Breno Cortella.
Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Dercy Toffolo faz um requerimento sobre informações de determinada reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Araras. Eu quero fazer aqui publicamente um apelo para o vereador Dercy, tendo em vista que certamente ele protocolou o requerimento no prazo, portanto, sexta-feira da semana passada, e como todos nós, não tínhamos conhecimento do projeto de lei que foi lido hoje, do projeto de lei complementar que foi lido hoje, processo número 210 de 2011. Neste processo está constando a ata exatamente da reunião em que o vereador Dercy pede a ata e informações sobre esta reunião. Então, já está no Poder Legislativo as informações referentes a esta reunião. Portanto, eu penso que perde até objeto o requerimento proposto pelo vereador Dercy e que possa, inclusive, talvez, reavaliar, refazer o requerimento com outra perspectiva, porque não vejo mais justificativa para a Câmara Municipal aprovar um requerimento solicitando aquilo que já está para análise do Poder Legislativo. E, de maneira geral, está, inclusive, muito claro. A reunião foi feita para tratar desses assuntos do zoneamento da cidade, de habitação de interesse social, e como, inclusive, consequência daquela reunião do CONDA, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Araras, o prefeito encaminha à Câmara Municipal projeto que agora é, portanto, um assunto que está na nossa alçada. Então, acho que até não tem relevância mais, talvez na semana passada tinha, mas agora não tem mais, pedir informações para o prefeito de um assunto que está agora sob o nosso controle. Nós vamos receber nas comissões, podemos fazer, e acho que devemos fazer, audiência pública, como já fizemos na época da discussão dessas legislações. Eu fui relator dessas duas legislações, mais do plano diretor, portanto, e fizemos várias audiências públicas. Acho que é um assunto que merece a discussão, mas que não precisa da Câmara Municipal remeter qualquer tipo de pedido de informações que já estão no Poder Legislativo à disposição de todos os vereadores e publicamente da população em geral. Portanto, faço esse apelo ao vereador Dercy para que reavalie a sua possibilidade de reapresentar o requerimento ou retirar esta versão atual, que, em suma, pede a ata que agora já está na Câmara. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Dercy. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento foi colocado, sim, eu acho que antes da chegada do projeto aqui do senhor prefeito, que realmente existe a cópia da ata da reunião. Mas, além, né, do que eu estou pedindo, a cópia dessa ata, dessa reunião, estou pedindo também, senhores vereadores, fazendo outros questionamentos. E qual o nome das pessoas que compõem o CONDA? Cópia da ata da reunião, que já está aí, que chegou agora no processo, no projeto enviado pelo Executivo. Durante a reunião, discutiu-se áreas de inclusão, zonas de especial de interesse social, a pedido da INABA, onde se localizam estas áreas. Tratou-se no encontro quais as zonas que poderão ser transformadas em ZEIs, quais os levantamentos realizados pela Prefeitura que comprovam que essas regiões estão preparadas para isso. Como se deu a divulgação desta reunião à população? Como seria melhor não seria melhor uma audiência pública para levar ao conhecimento da população esta reunião e não somente ao membro do CONDA? Senhor presidente, esse requerimento foi objetivado pelos comentários e pelas informações de pessoas que participaram dessa reunião, que foi discutido a vinda para Araras num número de moradias que é bastante, ultrapassa os limites do nosso município, ao meu ponto de vista, que foi anunciado de 5 a 7 mil moradias para o nosso município. Então, esse requerimento ele está exatamente me certificando se isso realmente procede ou não. Porque aí vamos discutir o requerimento, logo que ele estiver aqui, se realmente a área está preparada para isso, se é isso mesmo o número de moradias que a área precisa. Então, não estamos aqui contra nenhum projeto habitacional, mas estamos simplesmente questionando a administração.
E agora fica a critério dos senhores vereadores sobre a votação desse requerimento ou não, da aprovação ou não desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Dercy. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Marcelo Facchini. que eu me recorde, eu nunca vi um requerimento apresentado por um colega ser indeferido durante a votação. Eu acho que o interesse do vereador deve ser respeitado. O vereador Dercy reiterou que, além da ata que o vereador Breno disse constar agora do conhecimento dessa casa, outras questões ele está requerendo respostas. Então, eu acho que, como sempre, devemos apoiar e aprovar o requerimento solicitado pelo nobre colega. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, eu coloco em votação. Senhor presidente, eu requeiro votação nominal. Vereador, a pedido do vereador Breno Cortella, a votação é nominal. Vereador Dercy Toffolo. Favorável. Vereador Zé Bedé. Contrário. Vereador Éder Miller. Contrário. Vereador Eduardo de Moraes. Vereador Erison Mercatelli. Contrário. Vereador Breno Cortella. Contra com declaração. Vereadora Magda. Contrário. Vereador Marcelo Facchini. Favorável. Vereador Mami. Contrário. Vereador Miqueira. Contrário. Tá, este vereador também favorável. Mas o requerimento foi rejeitado por 7 votos contrários. Declaração de voto do vereador Breno Cortella. Senhor presidente, quero justificar o voto contrário. Lamento o vereador Dercy não ter acolhido o pedido, que entendo que, obviamente, pelo resultado da votação, era um pedido e um entendimento de uma maioria que entendia da necessidade de reformulação do requerimento. E quero dizer que a rejeição desse requerimento significa um obstáculo que boa parte da Câmara Municipal coloca a uma reação conservadora que tem sido divulgada, propalada, uma reação conservadora contra uma política de moradia popular que tem feito essa administração. Essa administração tem se caracterizado e tem esse claro objetivo de garantir o direito à moradia, e o que vem sofrendo é uma reação conservadora, um movimento reacionário contra a moradia popular em Araras, e esse requerimento simbolizava isso tudo. E eu acho que nós vamos ter vários embates a esse respeito. Esse é só o primeiro episódio deste tema. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu Declaração gostaria de voto. Não, eu não tenho declaração. Eu Pois não, gostaria de vereador. pedir a palavra pela liderança do meu partido, um assunto que eu julgo de extrema importância. O senhor pode dizer de que... Foi que se sobre a audiência pública realizada sexta-feira nessa casa, trata? Concedido. na qual eu vereador. estive presente. Concedido. Senhor presidente, desde já também eu peço a palavra para a liderança do partido, porque essa audiência foi chamada por esse vereador. Senhor presidente, caros colegas, eu não poderia deixar de manifestar aqui minha indignação pelo que vi acontecer nessa casa na sexta-feira. De os 11 vereadores, exceto os 3 vereadores do PT que estavam presentes em bloco, só eu me fiz presente.
E, aliás, já de início digo que lamento ter estado aqui para debater um assunto que, aliás, não foi debatido, e do qual acabei deixando porque não via condições para debater. Essa casa, na última sexta-feira, foi invadida por uma patrulha ideológica. Um debate que não foi debate, foi um bate-bate em cima da questão dos rodeios, porque o colega vereador Mami, que arregimentou essa patrulha e organizou esse evento, teve o cuidado de trazer essa casa apenas e quase que exclusivamente pessoas que concordavam com o projeto que ele apresentou essa casa. E mais que isso, numa situação de declarada desvantagem em relação às pessoas que são favoráveis ao rodeio. Porque entre as pessoas que estão favoráveis ao rodeio, não existia nenhum biólogo, nenhum oficial de justiça ou promotor público de justiça, não existia nenhum médico veterinário, todas pessoas humildes e que trabalham e vivem do rodeio, vivem da lida do gado. Nós tivemos aqui pessoas fanáticas, ao meu modo de ver, por esse tema, e que souberam com maestria conduzir as suas manifestações. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que essas senhoras, principalmente uma bióloga e a veterinária que aqui estiveram, elas já devem ter dado mais de 100 palestras por aí, inclusive com suporte de audiovisual, de gráficos, de imagens e etc. e tal. Igualmente fez o vereador, também deve ser do PT, não fala de que partido é, mas está na cara que é, do PR, mas deve ser ligado aí ao PT, e veio aqui também para manobrar a opinião do público de Araras, manobrar a opinião daqueles que estavam aqui presentes. Eu vou dizer por que manobrar. O vereador, se eu não me engano, o Trevisan, ele mais mostrou aqui fotos de cachorros maltratados do que relativamente de animais que participam de rodeio. Fez essa confusão de defesa do direito do cachorro, dos animais, né, e tratando especificamente do cachorro, para fazer uma confusão e querer fazer parecer que no rodeio os animais são submetidos àqueles mesmos maus tratos. A mesma coisa fez a bióloga, uma senhora já, que deve ter colecionado imagens ao longo da vida toda e veio trazer aquelas que convinha a ela para mostrar ao público aqui presente. E não fez diferente a veterinária, que veio discorrer até sobre a anatomia dos animais. Para um público, na grande maioria, com exceção de algumas mocinhas eufóricas da Sapa, o público, na grande maioria, pessoas humildes, e que muito provavelmente não entenderam até a linguagem que ela utilizou aqui. Mas fora isso, a forma tendenciosa como esse debate foi conduzido, eu cheguei sim atrasado, mas vim à reunião, atendi o convite do colega Mami, e quando indaguei sobre as regras desse debate, que para mim, repito, não foi debate, tive o seguinte, que cada um de nós vereadores teria 3 minutos para falar, no fim da exposição dos convidados. Os convidados tiveram 20 minutos para falar cada um. Sendo que essa senhora, essa veterinária, que já falava e chegava quase perto das 10 horas, ela falou mais de meia hora, e não foi aparteada, não foi questionada. A buzina que o senhor Mami toca, não tocou para ela. E ela foi falando. Chegou uma hora que eu indaguei, escuta, tem regra isso daqui, não tem? Aí o vereador Mami veio aos berros me repreender, dizendo que eu fui um convidado, que quem organizou foi ele, quem manda aqui, só faltou ele falar, é ele. Pois então, diante dessa truculência, e vislumbrando que eu não teria a mínima oportunidade de falar
e contradizer o que disseram aqui aqueles palestrantes, eu desisti de ficar aqui. Não vou ficar aqui feito palhaço. Escutar e não poder falar, e não poder argumentar. Perguntar, por exemplo, para aquela bióloga, se ela sabe exatamente qual é o estilo de vida dos peões, se ela sabe que hoje, no Mato Grosso, o bife que nós comemos, o gado que está lá, ele também suporta essa mesma lida, pior. Ela veio selecionar imagens aqui de animais que foram realmente, cruelmente açoitados. Ninguém que é a favor do rodeio é a favor daquela brutalidade. E ela quis passar essa imagem, que quem defende o rodeio, defende que se espete o boi, que se torture o boi. Não é isso. E eu vi com muita clareza aqui essa orquestração em torno desse projeto. O peão que está aí, que é o que está lá no Mato Grosso, correndo atrás do gado, transportando o gado, para fornecer a carne que nós temos na mesa, é um trabalhador como outros tantos trabalhadores nesse país. Ou pensa que o gado lá é tratado diferentemente. Crueldade, por exemplo, é ver uma boiada inteira submergir e morrer afogada, porque em algumas regiões do Mato Grosso não temos estradas decentes para dar escoamento para esses animais. Isso é crueldade. Ninguém aqui nessa casa, naquela noite de sexta-feira, discutiu sobre as questões sociais que envolvem os peões que vieram aqui. Os peões que cuidam do boi, que sobe no boi, que toca a boiada, quem transporta a boiada, todos os trabalhadores que participam de um evento dessa natureza, ninguém falou da vida deles, se eles vão ficar sem emprego, se esse é o ganha-pão deles, se eles não sabem fazer outra coisa na vida, ninguém discutiu isso. A bióloga e a veterinária estavam preocupadas, acima de tudo, e tão somente, com a questão da crueldade dos animais, que eu não vejo acontecer nos rodeios. Tanto que o João da Sapa estava aqui, e o Brucieri questionou ele esteve presente numa festa aqui em Araras, e ele falou que não observou nada de anormal, de irregular. Então, senhor presidente, eu acho que esses debates, que inclusive, custam para essa casa, porque carro saiu daqui para ir buscar palestrante lá fora e levar, deviam ser organizados com regras mais bem claras e definidas. E eu vou debater esse assunto quando da vinda do projeto a esse plenário, mas quero já de início trazer aqui aos colegas, e cada um vai votar de acordo com a sua consciência e depois responda para a população o que tiverem para responder. Eu não vou aqui procurar fazer a cabeça de ninguém, nem vou fazer audiência pública e chamar a patrulha aqui para fazer a cabeça de ninguém. Mas a Tribuna do Povo desse sábado traz aqui uma enquete. A enquete diz, ou pergunta, você acha que Araras deveria impedir a prática do rodeio na cidade, conforme o projeto que está em discussão na Câmara Municipal? São 5 pessoas que respondem. Eu vou dizer as respostas, são curtas. Não concordo. Festa do peão sem rodeio não vai funcionar. Acho que os animais não são maltratados. Tamiri Janone é uma dona de casa. A Tayana Janone, estudante, acho que os rodeios organizados por profissionais na área realmente não maltratam os animais e por isso não deveriam ser proibidos. O senhor Isaac Oliveira Gonçalves, aposentado, diz, não concordo com essa proibição. Festa do peão tem que ter rodeio, que sempre é uma das principais do gênero. O jovem, ou a jovem Maristela Mota Santos, cozinheira, não sou favorável a essa lei. Os rodeios são organizados por profissionais da área. Acho que esta lei não vai vingar. E, finalmente, o estudante Felipe da Silva. Acho que realmente os animais são maltratados. Para não proibirem esse esporte, deveriam ter mais controle e fiscalização por profissionais durante os eventos. Ele, embora considere o maltrato aos animais em alguns eventos, onde não tem fiscalização, considera que se houver fiscalização, isso está implícito no depoimento dele, ele seria favorável. Ou seja, fiscalização que nós temos aqui nos eventos realizados em Araras.
Não vejo, portanto, e por outras boas razões, senhor presidente. Vereador. Só mais um minuto. Não, devo alertá-lo que, de acordo com o artigo 62, não pode haver, 62 do parágrafo 2º, não pode haver prorrogação. E o senhor ainda tem 1 minuto e 10 segundos. Bom, e outra, tem mais outros aspectos, é que com pressa a gente não dá para, consegue abordar todos, mas vai chegar a oportunidade de discutir esse projeto. A senhora bióloga disse aqui, paz, meus senhores, que a lei federal que regulamenta os rodeios está errada. Ela está acima do Congresso Nacional. Se nós temos uma lei aprovada e vigente, e vigindo, obviamente que essa lei tem aprovação da maioria, senão ela seria rejeitada e não seria lei. Como é que ela poderia dizer que a lei vai contra o ponto de vista dela e os interesses e as razões dela, mas não que a lei é errada. Veio falar também que o evento pode muito bem prescindir da prova de rodeio. Ela entende de biologia, ela entende de eventos, não sei mais, não é? Ela quis, inclusive, num tom irônico, até enfrentar aí, em alguma manifestação da plateia, os humildes peões que estavam aqui participando. Enfim, nós vamos voltar nesse assunto, eu tenho mais matérias para trazer, inclusive, interessantes. Com autorização do vereador Breno Cortella, transfere a liderança ao vereador Mami, que também terá o prazo de 10 minutos para falar sobre a audiência pública ocorrida na sexta-feira. 10 minutos também, sem prorrogação. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, na sexta-feira houve sim a audiência pública, onde, para ser chamada essa audiência pública, foi respeitada todos os trâmites aqui dessa casa. Trouxe, sim, a doutora Vânia Nunes, médica veterinária, a doutora Vânia Túlio, promotora de justiça, trouxe também a bióloga, que entendo que são pessoas que fazem os estudos a respeito de vários assuntos relacionados aos animais, são pessoas gabaritadas, por isso que eu as trouxe para estar explicando à população. A audiência, ela foi chamada para que toda a população pudesse ouvi-las, essas pessoas técnicas no assunto, e que as pessoas pudessem depois estar opinando. Foi convidado aqui nessa casa, todos os vereadores, tomei o cuidado de pedir para que chegasse a todos os vereadores para vir participar. Esteve presente, senhor presidente, o vereador Zé Bedé, vereador Breno, vereador Marcelo, que chegou atrasado, como bem disse, e todos aqueles que chegaram antes da audiência ficaram sabendo de como seria tratada essa audiência. É claro que eu não poderia dar 20 minutos para todas as pessoas que estavam aqui, igual foi dado para as pessoas que estiveram à mesa, porque senão a audiência não ia terminar na sexta, ia terminar no sábado, domingo, tal, 20 minutos para cada uma dessas pessoas. E o que acontece é que elas fizeram, sim, as suas explanações, depois, democraticamente, abrimos a conversa para todas as pessoas que quisessem fazer seus questionamentos, suas perguntas e tirassem suas dúvidas. Foi um momento democrático em que várias pessoas aqui estiveram presentes, pessoas ligadas a algumas entidades, como a SAPA, a APA, o pessoal Motoclube Sinistro, e a população, no geral, estiveram presente aqui.
Só que, diferente dos outros vereadores que aqui estavam, vereador Zebedé, vereador Breno, que esperaram a sua oportunidade para poder estarem falando, esperaram a sua oportunidade para poder estar questionando, o que eu percebi foi que o vereador Marcelo, ele quis tumultuar a audiência pública, levar para um outro lado, que não era o lado democrático. Quando ele tentou interromper a doutora Vânia, que estava aqui explanando, eu pedi para que ele esperasse o seu momento, que nessa casa há regras, como aqui para nós. Quando nós usamos... Aí, pessoal, vocês estão vendo como que ele é? Vocês estão vendo? Ele falou durante os 10 minutos dele, não foi interrompido, e ele não se adequada, ele acha que ele está na rádio dele. E não é assim aqui nessa casa. Quando nós usamos a palavra livre, temos 10 minutos para falar. Esses 10 minutos, se a gente quiser, pode dar a parte. Mas é os 10 minutos de cada vereador que tem a sua palavra. E na audiência pública, o que ele costuma fazer aqui nessa casa, nesse plenário, ele tentou fazer. Mas não pode. Segue as regras. Como todos tiveram a oportunidade de questionar, de falar, de cobrar, de ser favorável, de ser contrário. Ele também teria. Mas não. Resolveu sair, bater no pé, e gritando, tal. E aí ele vem dizer que eu gritei com ele. Cada pessoa que esteve aqui, pôde observar. Aqueles que não tiveram, se quiser, eu peço a fita. Eu peço a fita e vocês vão ver o que realmente aconteceu. Agora, seria uma grande falta de respeito, até minha, de convidar essas pessoas que vieram, se deslocaram da sua cidade, vieram aqui gratuitamente, sem cobrar um tostão, para poder explanar. Pessoas técnicas, pessoas que representam uma instituição, são pessoas que vieram para esclarecer a audiência pública. Você traz alguém para esclarecer algo que está em dúvida. O que acontece nesse projeto? Houve uma grande polêmica na cidade, e há essa polêmica ainda. O que eu fiz? Fui buscar pessoas capacitadas para poder explanar. Agora, se vocês me apresentar uma outra pessoa, além do senhor Ariovaldo Tenório Vasconcelos, que é favorável, alguma pessoa nesse meio que é favorável na parte técnica, vocês me indiquem. Mas esse Ariovaldo foi até procurado por vereador aqui dessa casa, e não pôde vir e tal, mas o que acontece? O laudo que ele deu não justifica. E, inclusive, eu tenho aqui em mãos, com base em representação ao Ministério Público, encaminhada à União Internacional Protetora dos Animais, o professor Tenório sofreu processo por improbidade administrativa e já se valeu, já que se valeu de sua condição de funcionário público para favorecer clube de rodeio, do qual é sócio honorário, colaborador, além de ser vinculado ao setor econômico em questão. O projeto concluiu pela ausência de lesões e estresse provocado pelo uso do SEDEM, com base na análise do sêmen colhido. No entanto, o professor da Unesp, Paulo Henrique Franceschini, que também participou da pesquisa, ao depor em defesa do professor Tenório, declarou que os animais
examinados não foram submetidos à situação de um rodeio na ocasião da coleta do material. E, por causa disso, esse professor Tenório, ele sofreu esse processo. Esse professor Tenório, ele também é locutor de rodeio, ele tem interesse. Então, pessoal, além desse professor, que é favorável, eu não encontro uma outra pessoa técnica que é favorável. Eu acho justo, eu acho assim, que tem sim que defender as pessoas que vivem nesse meio, defender a sua posição, e eu respeito. E como eu já falei aqui nessa casa, se no dia que esse projeto vier para votação, os vereadores que votar contrário, eu vou respeitar. Aqui é uma casa democrática. Eu não tenho que vir aqui enfiar as coisas do meu jeito e ter que aceitar. A gente tem que aprender na vida com vitórias e derrotas. É isso que eu aprendi na minha vida. É isso que eu aprendi no esporte. Muitas vezes a gente ganha, muitas vezes a gente perde. Então, pessoal, a audiência, ela serviu para isso, para esclarecer as pessoas. Aqueles que não quiseram entender e aqueles que respeitaram, puderam dar a sua opinião, tanto favorável, contrário, e que eu respeito, sendo contrário ou sendo favorável. Senhor presidente, muito obrigado. Bem, senhores vereadores e senhora vereadora, nós recebemos do CEPAM exatamente o parecer a respeito desse projeto do rodeio, que eu gostaria de passar a fazer a leitura para que todos os vereadores, desde já, tomem conhecimento. Assim diz a Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM. Por tais razões, somos de parecer que a lei local, nos termos propostos, é inconstitucional, por extrapolar a competência legislativa suplementar do município. A proibição desses espetáculos dar-se-á, na prática, se houver descumprimento das normas constantes das mencionadas leis, federal e estadual, referentes aos maus tratos impostos aos animais pelo uso inadequado de certos instrumentos ou de outras exigências previstas nessas leis. Das duas decisões, aqui ele está se referindo a uma apelação civil pública ambiental, realizada inclusive tendo o despacho do judiciário local. Por isso que ele diz, das duas decisões é possível extrair a conclusão acima fixada. Os eventos de rodeios e similares são permitidos, desde que observadas as condições legais, sob pena de contrição judicial. A permissão e regulação são assuntos tratados pelas leis federal e estadual mencionadas, que afastam a norma da lei local em sentido diverso. É o parecer assinado Maria Moreira, advogada, e José Carlos Macruz, coordenador de assistência jurídica da Fundação Prefeito Faria Lima. Tá, portanto, acho que já está esse assunto, esse parecer vem já enclausular aí o projeto. Passaremos agora a explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos, o vereador Breno Cortella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos e a todas que acompanham esta sessão da Câmara. Quero dizer, nessas explicações pessoais, que na semana passada estive com o prefeito municipal em visita à incubadora de empresas da nossa cidade.
tratei deste tema incubadoras, no caso incubadoras de cooperativas, da importância de termos uma nova proposta de incubadora de cooperativas na nossa cidade na sessão passada, e felizmente conseguimos fazer essa visita do prefeito na semana passada, com a medida de fortalecimento daquele espaço, que sofreu um pouco nos últimos tempos, com alterações. A Fiesp ela tinha uma política mesmo de incentivo às incubadoras por todo o estado, o Sebrae também tinha uma presença bem forte. Depois ocorreram alterações, a Fiesp abriu mão de todas as incubadoras, muitas incubadoras de empresas da nossa região acabaram inclusive fechando, e a nossa incubadora resistiu, o que é algo muito importante. E a visita do prefeito lá naquela tarde de semana passada demonstra também o papel que tem tido essa administração do prefeito Brambila e da intenção que tem no desenvolvimento industrial da nossa cidade. Tem a ver também com o envio a esta Câmara, que está em discussão. O vereador Zé Bedé, inclusive, convocou audiência pública para tratar da Lei Municipal de Incentivo à Micro e Pequena Empresa. Portanto, tem toda uma política sendo desenvolvida para a ação do desenvolvimento industrial da nossa cidade. E a incubadora, novas possibilidades de novos distritos, de condomínios empresariais, tem que ser tratadas de forma urgente. E a incubadora de empresas passou por momentos difíceis. Eu acredito que agora esta aproximação, essa visita que foi muito significativa, solicitada pelos incubados, para que o prefeito estivesse lá conhecendo a realidade. A incubadora, no ano passado, chegou a ter poucos interessados, inclusive. Felizmente, hoje, já tem filas de pessoas querendo voltar para a incubadora. A incubadora precisa ter um papel importante de organização, inclusive de seleção daqueles que têm mais aptidão para receber este suporte. Já vem agora com a possibilidade de reaproximação com o Sebrae, no conjunto de como vem sendo feito de outras ações e cursos do Sebrae na nossa cidade, em parceria com a CIA, e eu espero que esta relação fique ainda mais aprofundada. Então, quero dizer que, com muita satisfação, esta visita, esta ação que vem sendo desenvolvida pela administração, tem relação direta com a possibilidade de desenvolvimento industrial na nossa cidade, e uma política que tem que ser mantida e merece a nossa grande atenção, especialmente no projeto de tramitação nesta casa. Inclusive, fizemos convite para que os incubados participem da discussão deste projeto, e vale dizer, todos de maneira geral, todos micro e pequenos empresários, e inclusive cooperativas de trabalhadores, têm grande importância neste projeto de lei municipal de incentivo que tramita na Câmara Municipal, que pode dar condições de facilitar o desenvolvimento dessas empresas na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. A palavra para o prazo de 5 minutos, a vereadora Magda. Boa noite a todos. Eu só gostaria de falar a respeito de uma indicação que eu fiz ao Executivo a respeito de descarte de medicamentos. Na nossa cidade, nós sabemos que, em uma determinada época, o tiro de guerra passa, fazendo o recolhimento de medicações vencidas. Mas eu fiz uma indicação para que o Executivo faça uma campanha na cidade de Araras a respeito do descarte de medicamentos. Que eu tenho visto vários casos que a pessoa descarta a medicação, por exemplo, no vaso sanitário, o que é completamente incorreto, porque aí vai poluição para a água, quantidade de hormônios, e o tratamento de água, muitas das vezes, ele não consegue retirar essa medicação da água. Então, a população acaba ingerindo essa medicação sem necessidade nenhuma. E também o meio ambiente, que às vezes a pessoa descarta isso num terreno baldio. Isso traz problemas sérios para a saúde. E encaminhei, inclusive, ao Executivo um modelo de uma revista de descarte de medicamento. É uma ideia que eu estou dando para que o prefeito faça, confeccione essa revista e faça campanha na nossa cidade de Araras com vários pontos de coletas em relação à medicação. E gostaria de falar também, essa semana,
Eu estive juntamente com o Vanderlei Nascimento, que é o secretário-chefe de governo, e com o Márcio, que é o secretário de obra. Nós estivemos no José Almeto, na rua Írio Dário Del Bem, de uma indicação feita por esta vereadora em março deste ano, a respeito de um terreno que dá de fundo com algumas moradias nessa região, pedindo permissão para que essas pessoas pudessem cercar esse terreno e cuidar do terreno, transformando aquilo em hortas. Então, essa semana esteve comigo o Vanderlei Nascimento e o Márcio. O Márcio, inclusive, esteve lá para fazer a medida de toda essa área que vai ser cercada. E a prefeitura dará uma concessão de uso a esses moradores, para que eles façam o plantio, tomem conta e zelem pela área que vai ser concedida a eles. É isso, obrigada. Com a palavra pelo prazo de 5 minutos, o vereador Éder. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas que nos dá sua presença aqui no plenário, muito boa noite. Senhor presidente, só comentar que está numa indicação minha que trouxe, como disse semana passada, iria fazer, a senhor prefeito que estudasse com carinho para que se dê um abono de emergência agora no final do ano, além do abono 13º de lei, ao servidor, para que no futuro aí, ou talvez em janeiro, fevereiro, pudesse agrupar junto à base, ao salário base do servidor. Então, a gente faz uma corrente aí, senhor presidente, pedir o apoio ao seu prefeito que estudasse com carinho. E também outro assunto, vereador Mamis, a questão eu não tive na audiência, por motivo de saúde, esse final de semana, inclusive estou na sessão hoje aí meio obrigado, mas eu agradeço o convite. Eu acho que tem que ser debatido, ser analisado. Acho que cada vereador deve mesmo ouvir suas bases e para a gente aí votar consciente no que será aí o rodeio. A gente pretende debater nessa casa e ver realmente o que nos favorece. O demais é só, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra pelo prazo de 5 minutos, vereador Dercy. Vereador Marcelo Facchini e Gilson Niboni também, que sempre presente nesta casa. Cumprimentar a todos, meus parabéns. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas colocações com referente à reunião que teve nesta casa sexta-feira sobre os rodeios. Eu estive em outro compromisso, não compareci. Mas eu já tenho a minha opinião formada sobre isso. Sou uma pessoa que conheço muito bem a roça, a lavoura, o pasto, e eu sei muito bem como esses bois são tratados. Eu acho que quando se diz que o CEDEM aperta, né, os testículos do boi, eu faço um questionamento aqui. Por que a égua, ela pula também quando montada? Então, são animais chucos que não foram amansados, só isso, nada mais. São muito bem tratados no pasto. A parte do vereador Mamir. Pois não, vereador. Vereador Dercy, se o senhor estivesse vindo aqui na sexta-feira, na explicação da doutora, ela explica que, ao apertar o CEDEM, aperta todos os órgãos do animais. Então, independente de ser égua ou cavalo, independente, vai estar apertando todos os órgãos genitais, os órgãos genitais ali do animal, que faz com que ele pula. Vereador Mamir, monta em cima de um boi, de um cavalo que é chucro, você vai ver como ele pula. Não precisa ter nada apertando, não. Será que todos são chucros? E outro assunto também que eu gostaria de comentar, senhor presidente, que a minha indignação também, com relação à rejeição do meu requerimento. Eu acho que essa casa, ela tomou uma atitude contrária àquilo que prega as nossas funções, que é exatamente fiscalizar, questionar o Poder Executivo. Aliás, essa articulação foi feita pelo vereador Breno, uma pessoa que na legislatura passada defendia essa casa, defendia
até criticava essa casa por ser um poder carimbativo, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que está pior que a legislatura passada. Além de participar, é condivente com uma situação de poder carimbativo como está acontecendo aqui. Infelizmente, isso chateia muito, porque as informações que eu pedi são informações que não têm absolutamente nada a ver com querer prejudicar alguém, são informações, são questionamentos feitos por pessoas que estiveram na reunião e que passaram tais informações. Eu não vejo nenhum motivo para a rejeição do projeto. Infelizmente, eu acho que é feio. A parte, vereador Breno. Já deu a parte para mim, vereador, não pode mais, vereador Parte Breno. negada, vereador. Então, eu acho que é baixar a cabeça a tudo que vem do Executivo, embora sendo do mesmo lado, mesmo partido, sendo da situação, baixar a cabeça é feio. A gente tem que questionar, tem que brigar e cumprir com as nossas funções. Outro assunto também, senhor presidente, que eu gostaria de comentar, é com relação às informações de que o Executivo, ele fechou uma licitação no valor de 15 milhões referente a asfalto, que seria para refazer o recapeamento das ruas da nossa cidade. Aí eu faço uma pergunta, 15 milhões, por que não R$1 milhão para a compra de pedras, máquinas para a zona rural? Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Zé Bedé, pelo prazo de 5 minutos. Boa noite a todos. Eu queria iniciar a minha fala convidando a todos interessados aí para participar da audiência pública, onde vai ter esclarecimento, né, sobre a Lei Geral Municipal, que hoje esse município coloca nesta casa para regulamentar. Então, vai estar vindo aí um cara técnico do SEBRAE, onde vai estar tirando todas as dúvidas, falando da importância e do objetivo desse projeto em nossa cidade. Então, fica aí o meu convite, como o Breno já falou, eu reforço aqui o convite, e para que todo mundo saia dessa casa com as suas dúvidas tiradas. E gostaria também de ressaltar sobre uma matéria vinculada no jornal Opinião, em 6 de novembro, que seria no domingo agora, onde fala sobre a inconstitucionalidade sobre o projeto de minha autoria, que dispõe sobre a proibição de uso de aparelhos sonoros no interior de qualquer veículo integrante do sistema de transporte coletivo urbano de passageiro do município de Araras. Então, o CEPAM, o parecer do CEPAM, bem como do jurídico desta casa, essa casa de lei, é no sentido da inconstitucionalidade. Então, devido ao vício de iniciativa, ou seja, a propositura deveria ser do Executivo e não deste vereador. Quero dizer que este é apenas o entendimento do CEPAM, nada impede que as comissões coloquem esse projeto para ser votado, para ser discutido. Então, eu não vou retirar e peço que as comissões que têm poder de arquivar, que dê oportunidade que esse projeto venha para casa. Tanto o CEPAM quanto o jurídico desta casa se manifestou sobre a importância do projeto e que o vereador fizesse uma indicação. O que já foi feito por esse vereador, há alguns meses atrás, como não quero aqui criticar, mas como não foi enviado para casa um projeto de lei dessa natureza, no qual eu fiz a indicação, eu vou insistir aqui no debate e que os demais vereadores aprovem. Os municípios de São José dos Campos, Taubaté, São Carlos, são exemplos. Projetos semelhantes foram aprovados pelo Legislativo e sancionados pelo Executivo. Então, aí dá para ter uma noção que o entendimento do CEPAM não dá para ser considerado, respeitado, até pode ser respeitado, mas nada impede que venha para essa casa.
No município de São Paulo, projeto semelhante tramita pela proibição dos referidos aparelhos em ônibus e metrô, bem como em muitas outras cidades do estado de São Paulo e demais estados brasileiros. Então, já existe aí alguns estados, algumas cidades que foi aprovada essa lei por iniciativa do Legislativo. Inclusive, existem várias campanhas favoráveis nas redes sociais. Isso é fato, né? Então, aquela cidadã que sai do serviço, ela não é obrigada a ouvir aquilo que aquela pessoa acha que é bom para ele, no momento que ela não está preparada. E esse projeto é claro, ele não impede o uso do celular. Se a mãe, o filho, o pai ligar para ele, pode atender o celular. Só está proibindo o cara usar aquele aparelho para ouvir um funk, para ouvir um pagode, para ouvir um sertanejo, de forma, sabe, que traz aí um desconforto para as pessoas. Então, peço aí aos colegas que pensem com carinho e me dê esse apoio, porque isso é pedido dos munícipes. Pois não, vereador. Eu acho que esse tema que o senhor propõe para debate é muito importante e merece ser debatido na casa. A única questão que de antemão eu enxergo é os instrumentos que nós teríamos para fiscalizar, coibir e punir quem não cumprir a lei. Mais uma vez, a gente cria uma lei que talvez seja importante, seja de interesse da sociedade, vereador Zé Bedé, mas que é de difícil fiscalização e se fazer cumprir. Nós estamos aí com a lei do silêncio, que é outra lei importante, aprovada nessa casa, mas que não há meio de se fazer cumprir. E a gente tem visto isso com tristeza até, né? Mas eu acho importante que essa sua proposta venha para debate. Por isso eu peço aí a compreensão e o apoio de vocês, porque a minha parte, a nossa, vai ser feita, e esse vereador, como autor, vai estar cobrando para que isso aconteça. Eu queria pedir mais um minuto, presidente. Ó, aprovação do referido projeto de lei é de grande relevância para aqueles que utilizam este meio de transporte em Araras. Então, mais uma vez aí eu peço o apoio. Infelizmente não vai dar para... Tem um outro parecer também, que é de um projeto também de autoria desse vereador, aonde tem aí, em outro projeto de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias, revendedoras, lojistas de veículos e maquinário motorizada a plantar uma árvore para cada veículo 0 quilômetro vendido. Então, também teve o parecer pela inconstitucionalidade, né, do CEPAM, mas tenho vários exemplos aqui de outras cidades, infelizmente não vai dar para falar tudo, mas também tem várias cidades que aplicou essa lei no município, e eu, numa oportunidade mais adiante, eu vou poder estar falando também desse parecer. Então, fica aí o meu apelo e o pedido aos vereadores. Com a palavra, vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente desta casa, nobres vereadores, caros internautas, ouvintes da 107.7, cara vereadora jovem, Júlia, dona Efigênia, da terceira idade, o Acica, da terceira idade, da Câmara da Terceira Idade, meu muito boa noite. Eu me manifestei a respeito de um problema grave da Intervias, perto ali da entrada do Distrito 3, e hoje eu recebi um telefonema do gerente, do administrador, que está levantando, passou para o departamento de engenharia e depois marcará uma reunião com este vereador, e aí eu disse a ele que alguns outros vereadores gostariam de estar presentes. Tenho recebido agora de esposas
de funcionários que trabalham lá no Distrito 3, do outro lado da pista também, todos eles preocupados que possa ter um desfecho favorável e aquela localização possa ser olhada com mais carinho, porque é uma parte da pista onde tem tirado a vida de diversas pessoas. Também vi pela Rede Globo um projeto da cidade de Mococa, iniciado por um catador de lixo, um lixeiro, no sentido de recolher pilhas e baterias de rádio, bateria do celular, e que teve a parceria de uma escola. É um trabalho bonito, a Câmara Municipal aderiu a esse projeto, transformou em lei, o prefeito municipal daquela cidade acolheu o pedido e colocou nos caminhões que recolhem o lixo da cidade um local para ser recolhido somente as pilhas e bateria. É um projeto que não tem gasto nenhum e que vai resolver o problema do que fazer com as pilhas e baterias que nós comumente jogamos na lata do lixo e vai para os lixões, vai para os ribeirões, trazendo grandes problemas para o meio ambiente. Também no domingo de manhã, fui parado lá na Avenida do Café, Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, porque tinha acabado de cair um galho muito grande, seco, com o vento, caiu no vidro de trás de um carro que estava estacionado ali, que ali tem um hotel, pequeno hotel, na cidade, e o carro caiu ali. E quando eu passei por lá, que estava aquela aglomeração, já vi, ô vereador, para aqui para ver se você resolve esse problema, que nós já telefonamos para tudo quanto é lugar e não conseguimos resolver o problema. Um domingo de manhã, eu sei que é difícil, depois a guarda municipal acabou aparecendo lá e indicou para que fosse feito o boletim de ocorrência. Eu estava com uma máquina fotográfica no carro, fotografei o veículo, o galho, e o que mais me deixa perplexo é que os moradores sabem que tem vários galhos na mesma situação para cair, já foi requisitado na Prefeitura Municipal e não foi tomado providência nenhuma. Infelizmente, caiu em cima daquele carro no domingo de manhã. Também eu gostaria aqui de cumprimentar a Igreja Adventíssima do Sétimo Dia, que fez a primeira Expo Saúde de Araras. Foi um evento no sábado. O tempo já deu, mais um minuto. No sábado e no domingo, e onde mostrou o cuidado que tem com a vida. Os adventistas proclamam que Deus nos deu a vida e a vida em abundância, e que dela nós devemos conservá-la da melhor forma possível. E eles mostraram nessa primeira Expo como se faz para cuidar bem da saúde. Parabéns a todos que participaram dessa exposição, que estive lá e que merece ser novamente o ano que vem, ter a segunda Expo. Eu tinha outros assuntos, mas deixo para a próxima sessão. Com a palavra, vereador Marcelo Facchini, pelo prazo de 5 minutos.
Senhor presidente, caros colegas, novamente boa noite. Eu só queria fazer um adendo à minha exposição a respeito da sessão pública que aconteceu aqui na sexta-feira. O vereador Mami fez algumas considerações e eu só queria fazer uma reparação dizendo o seguinte, que faz parte do jogo ganhar, faz parte perder. Eu mesmo muitas vezes nessa vida perdi, outras ganhei. Aliás, nem sei quantas eu já perdi. Conto nos dedos a que eu ganhei. Mas é importante que todo debate, todo jogo, vereador Mami, quem ganhe, sai com a cabeça erguida e dizendo, as regras do jogo foram iguais e mantidas para os dois lados. O que é criticável, o que eu critiquei nessa sessão, que aconteceu aqui, é a forma esmagadora como um plantão de pessoas interessadas em aprovar o seu projeto, de acordo com a sua ideia, os seus propósitos, estiveram aqui para defendê-lo. Não houve um debate nessa casa. Não houve um debate, foi preparado aqui uma sessão de doutrinação das pessoas que estavam aqui para dizer que o rodeio é a amargura dos animais, que os animais serão muito felizes aqui na terra se não tiver mais o rodeio, que o rodeio é o problema que existe na face do mundo hoje. Então, nós tivemos aqui um debate desigual. De parte dos peões que são interessados no assunto, como você citou, todas pessoas humildes, não tinha ninguém representando para fazer um debate técnico com as pessoas que foram trazidas aqui. E quem propõe fazer um debate democrático deve considerar também a participação dos contrários, das minorias, como o PT vive sempre pregando, né? As minorias têm que ter representatividade, pois foi uma minoria mesmo. Só vi falar em apoio aos rodeios, o senhor Brucieri, que está aqui, assim mesmo, teve 4 ou 5 minutos, não mais, pega a fita que o senhor citou aí, para ver se eu estou errado ou não, para conferir o que eu estou dizendo. E quando eu... A parte, vereador. Não, me perdoe, mas o senhor Brucieri teve 20 minutos como os outros. Teve 20 minutos, mas ele não tinha condições técnicas, talvez, para fazer um debate com as pessoas. E mais, quando eu intervi, eu o fiz, porque aquela senhora veterinária tinha ultrapassado e muito, e pega a fita mais uma vez, o tempo que ela tinha para falar. Quer dizer, as regras não estavam sendo respeitadas aqui nessa casa. Além da esmagadora maioria de pessoas para dizer amém ao seu projeto, para dar base à sua intenção, estiveram aqui não cumprindo com as regras que o senhor disse ter estabelecido. Foi isso que eu reclamei. E quando eu reclamei, o senhor veio aos brados a esse microfone me repreendendo. Moral da história, se eu vim para um debate e eu não tenho possibilidade de debater, nem mesmo com os expositores, porque é aquela história, ela fala, depois quando eu penso que ela vai parar, deu 20 minutos, ela fala. E aí, quando que nós vamos falar? No sábado, no dia seguinte? Então não tinha condições mesmo, abandonei a discussão, não porque não tenho argumentos para discutir, tenho de sobra. Quem não tem argumentos são vocês que tomaram cuidado de não trazer ninguém que pudesse tecnicamente falar favorável ao assunto. E tem. O senhor diz aqui no tal de Teodorico, sei lá das quantas, tem muitos, inclusive veterinários aqui da nossa cidade, e eu poderia citá-los nominalmente, que são sim favoráveis ao rodeio. E o senhor não trouxe nenhum. Pelo contrário, pelo que sei, o senhor evitou de trazer gente que viesse aqui ser contrário ao seu projeto de lei. E só para dizer e para finalizar, vereador Mami, a sua presidente da República dá aqui, a sua presidente da República, eu não te interrompi, ou quando eu interrompi, ele está citando meu nome. O senhor, mas o senhor também citou meu nome outro dia, o presidente não deixou eu falar. Ele está citando meu nome a todo momento. Parte negada, deixa agora eu vou falar da presidente Dilma Rousseff, conhece ela? Não é mais o senhor. A presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º. É conferido ao município de Barretos, no estado de São Paulo, o título de capital nacional do rodeio. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, e é recente, de 15 de setembro de 2011, assinado pela presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, a sua líder não deve ver a questão do rodeio como o senhor está querendo enxergar. Tanto que ela decretou
e deu o título à cidade de Barretos, justo título, por sinal, de capital nacional do rodeio. E aqui em Araras nós vamos lutar para que o rodeio também faça parte das festividades anuais, e a nossa cidade saberá cumprir as leis que foram debatidas no Congresso, também teve audiência pública. Não pensa que lá no Congresso alguém fez alguma coisa impensada, não. E a lei está aí para ser cumprida, para quem gosta ou não gosta. Não havendo mais vereadores inscritos, eu quero comunicar aos nobres colegas que a próxima sessão será dia 16 de novembro. Senhor presidente, Pois não, eu quero a palavra pela liderança do PT para dizer do posicionamento da bancada do PT hoje, ontem e sempre, em resposta ao vereador Dercy. Deferido, vereador. Eu também então antecipo já pela liderança do PMDB, porque eu falei uma vez pela liderança do partido, o vereador Mami falou pela liderança do PT. Vereador, ele vai falar a respeito do requerimento do Dercy Toffolo. Isso. Não tem nem com relação a Vossa Excelência. Eu só quero dizer ao vereador Dercy, o vereador Dercy quis me responsabilizar sobre a rejeição do requerimento de informações de sua autoria. Superestima o vereador Dercy a minha possibilidade de convencimento, subestima a decisão soberana dos vereadores, mas quero dizer que a bancada do PT hoje votou contra o requerimento, porque a bancada do PT tem se posicionou na legislatura passada, a que fez referência o vereador Dercy, que na retrasada, o vereador Dercy era da base de sustentação do ex-prefeito Meneghetti, e a bancada do PT, eu como vereador na legislatura passada, sempre defendi o direito à moradia, à política habitacional, que não foi realizada naquele governo. E a rejeição, no meu entendimento, desse requerimento hoje significou exatamente esta questão. A discussão que está em jogo na cidade atualmente se refere àqueles que têm ficado descontentes com a política habitacional que tem feito essa administração. Portanto, fiz um apelo que não foi atendido pelo vereador Dercy e que acho que outros vereadores podem ter votado contra ou favoráveis, podem ter votado outros vereadores contra ou favoráveis por outros motivos, mas me posicionei contra por entender que esse requerimento não buscava informações nem fiscalizar algo que tem interesse legítimo, mas, de fato, atender a um movimento, inclusive de integrantes daquele governo, o presidente ou vice-presidente do PDT de Araras, que tem defendido a atuação e criticado o governo pela política acertada que eu considero no campo de habitação de interesse social. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o meu pedido para falar pela liderança do PMDB. Também relativamente ao requerimento. Eu também peço a palavra à liderança do partido. Então, com a palavra o vereador Eduardo de Moraes. Até aqui, Nobre presidente, eu só gostaria de manifestar sobre a minha votação a respeito do requerimento. Eu só acho que é um direito do vereador. Se já existe dentro do projeto de lei, cai no vazio o fundamento do pedido, se for aquilo que está no projeto. Mas é um direito. Agora, o nobre vereador disse que quem votou é contra o sistema de habitação na cidade, que não é nada disso. Não é nada disso. Ninguém, por causa de um requerimento, eu não vou dizer que eu sou contra o sistema de habitação. Eu acredito que nós iremos discutir os projetos que forem enviados. Tenho certeza que, se for para o benefício da cidade, o que eu vou tomar cuidado, mais do que eu tomei, quando a Sua Excelência o Prefeito era presidente desta casa, foi na aprovação da Minha Casa Minha Vida. Se vir mais casas dessas para o município, nós vamos ter problemas. Precisa que haja um consenso de não trazer só esse tipo de casa, mas casa melhor, que tenha um quintal, que tenha mobilidade, não fazer as pessoas morarem num cubículo e não ter onde sair. Então, isso aí não quer dizer que nós somos contra a moradia. Vou estudar o projeto, discutir o projeto, mas não num requerimento dizer que eu sou contrário à moradia na cidade. Está errado, completamente, ser objeto
disto nesse momento, em que os projetos virão para essa casa e que a gente terá, como sempre teve essa casa, bom senso de olhar com carinho, principalmente para o sistema de moradia. Só que nós não podemos ficar provando a torto direito casas onde vai engessar a família e não ter uma liberdade maior. Com a palavra, vereador Dercy, como líder do partido. Senhor presidente, eu fui bem claro nas minhas declarações e disse que eu não sou contra nenhum projeto de habitação no nosso município. Eu acho que a discussão ela merece sim ser estendida, inclusive à população, porque para a gente trazer para cá 5 a 7 mil moradias, será que a Araras está preparada para isso? Nós temos educação, nós temos saúde, nós temos a infraestrutura necessária para dar uma boa qualidade de vida a essas pessoas. Então, eu sou favorável, sim, a um projeto habitacional que seja planejado e que realmente vá trazer a dignidade às pessoas, e não, como o vereador Eduardo disse, trazer moradias pequenas, desconfortáveis e chamar mais ainda pessoas a ficarem insatisfeitas com a qualidade das moradias do nosso município. Eu vejo isso também, esse anúncio dessas 5 a 7 mil moradias, simplesmente próximo ano, praticamente, das eleições. Então, a gente tomar muito cuidado com essas notícias. Muito obrigado, senhor presidente. Como líder, então, vereador Marcelo, acho que é o último, né? Senhor presidente, eu queria também fazer uma manifestação no sentido de que, e já falei isso quando discuti o pedido, o requerimento do vereador Dercy, falei, nunca vi nessa casa um colega achar que o outro pode ou não pode requerer sobre esse ou aquele tema, arguir o executivo a respeito de... Eu nem li o requerimento do vereador e nem precisaria lê-lo, porque eu sou favorável que qualquer vereador tenha ampla liberdade de questionar o executivo. Estão querendo cercear o direito do vereador de questionar o executivo? Pois um papel do vereador é fiscalizar. Onde se viu isso? E vem o vereador Breno, até numa atitude pueril, para dizer que quem é contra é fascista, é reacionário, é elite rançosa, e já começa a querer rotular qualquer questionamento em relação ao projeto de habitação nessa cidade. O presidente do partido dele, engenheiro Nivaldo Campos, tem uma palestra ou uma manifestação que ele fez aqui, que ele foi contrário, inclusive, aos modelos de casa que estão para serem entregues. Está aí gravado também. E, no entanto, nós aprovamos. Agora, discutir o projeto habitacional é ser contra o projeto, taxar a gente de reacionário, está na cabecinha de quem vê perseguição, de quem vê fantasia. Não é possível ser outra coisa. Então, eu condeno essa forma de agir e não gostaria de ver nessa casa alguém querendo achar sobre a cabeça dos outros. Deixa o vereador, se ele tem dúvida, pergunta, requer, aprovamos, e vamos dar o direito dele saber o que ele quer saber. E a discussão do projeto do executivo virá depois. Aí o vereador fala o que quiser, mas começa a falar sem saber. Bom, senhor presidente, pela ordem, eu quero advertir, quero pedir para que Vossa Excelência mantenha a ordem quando no exercício da presidência, especialmente das ofensas que o vereador Marcelo Facchini quer proferir a este vereador. Eu não estou ofendendo ninguém, vereador, eu só estou... Ele é que quis rotular, o vereador Breno quis botar rótulo aqui, quem requerer informações já é contra. Vou solicitar formalmente a presidência que avalie as declarações do vereador Marcelo Facchini, que foram ofensivas a este vereador. Vamos respeitar as pessoas que estão assistindo a sessão, o pessoal que está nos ouvindo. E estamos no final aí da sessão. Você ofende os outros e não quer saber. Vamos terminar a sessão. Depois qualquer coisinha, chora e se diz Vamos ofendido. terminar a sessão, vereador Marcelo. Não havendo mais vereadores inscritos, nem ninguém para falar, que já falaram bastante, a próxima sessão será de 16 de novembro de 2011, quarta-feira, às 20 horas. Quarta-feira. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.